Oi, eu sou o Henrique e o artigo que eu escolhi para discutir aqui na matéria de ML foi Quantum Genetic Algorithms for Computer Scientists. Começando pelo início que o artigo teve, ele começa explicando primeiro o que é algoritmo genético, depois um pouco de mecânica quântica, por fim a intersecção entre eles. Então, o algoritmo genético, ele é uma técnica de otimização para a gente achar mínimos e máximos locais, que segue o modelo darwinista de seleção natural e também evolução biológica dos sistemas. Então, como que a gente traduz isso para a computação, né? Nele, a gente tem os cromossomos, né? Esses cromossomos geralmente são vetores binários. E existem vários cromossomos. Esses vários cromossomos compõem uma população, que é uma matriz, né? Na maioria das vezes. E eles passam por algo chamado função objetiva, ou fitness, ok? E essa função evalua cada um dos cromossomos, né? Então, dei um exemplo aí de um cromossomo binário 010101 e uma população com esses vários cromossomos diferentes entre si. Bom, as operações genéticas feitas nesses cromossomos, nesses indivíduos da população, se baseiam em alguns parâmetros e depende de como você aplica o seu algoritmo, né? Mas os mais comuns é a mutação, ok? Mutation ou o crossover, ok? O crossover ele pega os indivíduos que tiveram um melhor desempenho e faz uma reprodução entre eles, gerando filhos que em teoria seriam mais fortes. A mutação, ele ocorre uma mutação entre seus genes, um dos seus genes ou mais genes, para ver se essa mutação vai se adaptar melhor ao ambiente. Tipo o urso polar, ele é uma mutação de um urso que se adaptou muito bem ao ambiente com neve. Então, por exemplo, um crossover, a gente pega dois vetores binários, né, o da esquerda amarelo e o da direita roxo, e a gente divide eles no meio e troca essa sequência de bits entre eles. É uma maneira de fazer crossover, ok? Aqui tem um pseudocódigo, né, legalzinho para a gente ver. Então, aqui, por exemplo, dois cromossomos, né, dois indivíduos, e eles são evaluados, ok? Aqui, no caso, ele joga uma bigornazinha, né, para saber qual que vai ter o melhor desempenho. E, obviamente, essa tartaruguinha com casco se dá melhor do que essa daqui, que não tá, daí ela é dada como morta. Mas, enfim, essa tartaruga com casco ela foi selecionada porque ela teve um desempenho melhor que essa tartaruguinha. E outras tartaruguinhas com casca também foram selecionadas. E aqui ocorre o crossover, ou seja, elas cruzam e tem nova geração de tartarugas parecidas com ela. E nessa geração também pode ocorrer mutações que dão propriedades novas para esses indivíduos. E assim se faz uma nova geração, ok? Existem outros operadores, como o swap, que troca um gene com o de outro cromossomo, pega dois cromossomos e troca o gene deles, tipo um ou dois, enfim. Tem um inversion que tipo ele inverte a ordem. Tem um catástrofe que ele destrói alguns e cria outros cromossomos aleatórios. E tem a inserção de genes e deleção também, tá bom? Eu falei esses daqui porque eles são interessantes para o nosso caso. Bom, entrando na mecânica quântica, lá em 1982, esse carinha da direita, o Richard Feynman, ele sugeriu que alguns problemas físicos se encontravam em IP completo, e principalmente os sistemas físicos do mundo quântico, do que rege a mecânica quântica. E ele falou que isso poderia ser um pouco complicado dos computadores simularem em grande escala, né? Então ele sugeriu um computador com base na mecânica quântica. Ele não foi o idealizador dessa ideia, mas ele fomentou o mercado ao seu redor em 1982, onde começaram as pesquisas intensas em computação quântica. Na computação quântica, a gente tem um conceito diferente de informação. Na clássica, a gente tinha algo binário, é, que seria o bit 0 e 1, algo não linear, ok? É algo discreto, 0 ou 1. Já o conceito de qubit, ele pode ser 0 ou 1,
mas ele também pode ser todas as combinações lineares entre 0 e 1. Ok? E isso a gente pode ver na forma de representar um qubit pela notação de Dirac, que é ket psi é igual a alfa ket 0 mais beta ket 1, onde alfa representa a probabilidade da gente medir o 0 e o beta a probabilidade da gente medir o 1. É meio estranho a gente ver isso, mas eu gosto de fazer uma analogia com o mundo clássico, que quando eu era criança eu gostava de ficar brincando com o interruptor, e quando a gente pega o interruptor e deixa ele meio a meio, vamos supor que dê para fazer isso, deixem ele em equilíbrio, e a gente esteja do lado de fora de um quarto, e esse quarto está com a porta fechada, a gente não sabe se a luz lá dentro está acesa ou desligada. Então a gente pressupõe que ela está ligada e desligada ao mesmo tempo nesse meu exemplo. A partir do momento que eu abro a porta e visualizo que a luz está ligada, por exemplo, eu olho para trás e meu interruptor está na parte de ligado, ou vice-versa, ok? Isso seria o ato de observar o sistema e medir 0 ou 1, e essa informação ela se torna clássica. É a mesma coisa, a gente pode fazer uma analogia com uma moeda, então a moeda tem cara e coroa, a partir do momento que eu dou um flip nela e ela começa a girar no ar, ela tá numa combinação linear entre cara e coroa simultaneamente, e a gente não sabe se é cara ou coroa. A partir do momento que eu coloco ela na mão e visualizo, eu tenho essa informação clássica, se ela é cara ou coroa. Os qubits eles são comumente representados pela esfera de Bloch, ok? E essa esfera de Bloch ela determina o estado quântico que esse qubit está entre o 0 e 1 ou 0 e 1. E podemos manipular essa esfera de Bloch fazendo rotações, deixando sendo mais provável medir o ket 0 ou medir o ket 1. Bom, na mecânica quântica, na computação quântica, a gente tem algumas portas, tá bom? É, muitas se assimilam às portas clássicas, por exemplo, a Pauli X, ou apenas X, ela é uma porta que ela funciona exatamente como NOT, tá bom? Então ela inverte a fase do qubit. Então se ele entra 0, ele vira 1, se ele entra 1, ele vira 0, e para as outras N posições que ele tem, ele também inverte isso daí. A gente também tem rotações em Y e Z, porque a gente tem agora uma esfera tridimensional, ok? Outra porta muito interessante é a porta Hadamard. Essa porta Hadamard é que cria o estado de superposição, onde ele pode estar em dois estados simultaneamente, ok? Que é o caso da porta que eu falei. E para esse trabalho, eu acho que essas portas são as mais interessantes de falar, mas tem outras N portas, tá bom? E que não estão aqui também. Bom, essa aqui eu representei qubits, tá bom? Então, um qubit, esse qubit 1 aqui da esquerda, ele está apontando para o ket 0, ou seja, ele não tem nenhuma propriedade quântica, ele simplesmente é zero, e o qubit 1 ali, ele está apontando para o 1 também, então ele não tem nenhuma propriedade quântica. Mas quando a gente olha para o qubit 2, ele está apontando para o x, então ele é uma superposição equiprovável entre 0 e 1, ou seja, ele tem a mesma probabilidade de medir 0 e 1. Bom, e por que que a gente usaria mecânica quântica em um algoritmo genético? Porque cromossomos quânticos, eles podem representar 2 elevado a n estados. Por exemplo, nesse caso de sobreposição, esse único qubit, ele representa duas possibilidades. Se a gente cria um vetor com n qubits, eles vão representar 2 elevado a n possibilidades de serem medidos, ok? Então deixa eu uma frase em negrito aqui, né? Cada um desses estados representa uma possível solução no estado de busca. Então um cromossomo ele representa 2 elevado a n possíveis resultados no espaço de busca. Então isso se torna muito interessante, porque parece que a gente precisaria de menos cromossomos para atingir os mesmos objetivos que a gente tem com os algoritmos genéticos clássicos, ok? Obviamente, quando a gente mede ele, ele vai colapsar em 1, então aqui eu dei um exemplo de como ele colapsaria em 0, 1, 1, 1, 1, 0, vendo essas probabilidades aqui da esfera de Bloch que eu coloquei mais prováveis de cair, mas ele também poderia ser 0, 1, 1, 1, 1, 1. Aqui eu coloquei esse 1 no final porque aqui ele está quase apontando para o 0, mas ele não é 100% zero, ele pode ser medido em 1, ok? E
deletar esse cromossomo e esse cromossomo ser a nossa solução no espaço de busca, ok? E como que esse sistema evolui? Bom, aqui entra começa a aparecer os problemas, tá? Esses algoritmos genéticos, eles evoluem guardando os ângulos dessas rotações aqui na esfera de Bloch. Então, ele pega o estado que mais se deu bem e faz a próxima geração se basear nas rotações dessa geração que se deu melhor. Então, em tese, isso daqui se aproxima muito ao algoritmo, a um elitismo, ok? E, bom, a gente vai ver consequência disso mais pra frente, ok? Então, assim são feitas as operações de crossover e as operações de mutação, são escolhidos aleatoriamente um qubit e existe a inversão com a porta Pauli-X nela, ok? Bom, e aqui nasce, eu vou falar um pouco dos problemas do QGA. Então, ele se prende a ótimos locais, igual aos algoritmos elitistas, ok? É, existe também o problema de operadores genéticos realmente quânticos. Por quê? Porque aqui no crossover eu preciso medir, ver se essa população é boa classicamente e a partir disso capturar os ângulos daquele estado e fazer rotações nos próximos ângulos que vierem, ok? A gente também tem limitações de hardware, tá bom? É, e outros problemas são gerados nos efeitos de ruído e de coerência que existem nos hardwares dos computadores quânticos. E os simuladores quânticos são a melhor pedida para isso, mas simuladores quânticos não são computadores quânticos. Então, isso daqui é uma promessa para o futuro, ok? E qual que é o otimismo no QGA? Hoje em dia ele já oferece, é, já apresenta potencial e às vezes se sobressai acima de um GA clássico, ok? Por quê? Porque a gente utiliza essa paralelização do qubit, ele está em dois estados simultaneamente para cada gene, isso faz ele explorar melhor o espaço de busca. Então a gente tem uma intenção de uma exploração mais homogênea no espaço de busca, ok? E conforme os computadores quânticos forem evoluindo e a gente poder utilizar operadores completamente quânticos, a gente pode usar interferência quântica, que gera os algoritmos de Grover e Shor, que são algoritmos muito melhores do que os algoritmos clássicos que se propõem a fazer coisas iguais a que eles fazem. E então oferecendo mais vantagem ainda. Então ele tem um alto potencial e ele consegue se comparar aos computadores clássicos em alguns problemas, com uma maturidade muito baixa, né, da computação quântica. Então, quando ele apresentar uma maturidade igual ao do computador clássico, essa tecnologia vai ser completamente, aparentemente viável, ok? É, então a gente usa simuladores porque é mais prático, mas no artigo os cientistas usam um computador da IBM. Há 2 anos atrás era mais acessível para pessoas comuns utilizarem. Hoje em dia tem uma fila de espera muito grande para usar um computador quântico real. Eu já usei um. Eles usam da IBM que conta com 6 qubits, que é uma quantidade bem baixa de qubits. Ok? Ou seja, eles conseguem fazer só uma população com 6 genes, por exemplo. Mas aqui está uma lista de empresas em ordem de popularidade no meio da computação quântica que contam com computadores quânticos, né? E para cada computador dessas empresas, eles têm uma topologia diferente que deve ser estudada, ok? Para a gente implementar de melhor forma o nosso circuito quântico, tá bom? Aqui um computador quântico real da IBM, tá bom? Bem bonito. Só para terminar esse trabalho, né? Aqui tem a documentação do Qiskit e um livro base sobre computação quântica, tá bom? Um repositório no GitHub meu com alguns algoritmos quânticos e, bom, introdução à computação quântica, além do artigo utilizado. Quero dizer que no artigo eu implementei muitas mais coisas de mecânica quântica aqui e eles citam coisas meio erradas de mecânica quântica que eu cito no artigo. Por exemplo, eles acham que paralelismo quântico é uma coisa aplicada, mas não, paralelismo quântico é uma propriedade inerente da matéria
a nível quântico, por exemplo. Esses termos desqualificam um pouco o argumento dos cientistas, é, e a forma que eles implementam também poderia ser melhor, tá bom? Mas é um artigo de 4 anos atrás e até hoje os QGAs são algo completamente novo, então eles estavam em um território completamente novo, ok? Enfim, é isso. Muito obrigado.